Gente do céu, mas teve briga, hein? Briga e advogados em pânico. Causou uma repercussão péssima a entrevista do Valdemar da Costa Neto nas defesas da Michele Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, mas principalmente de todos os outros envolvidos nos crimes aí. Por quê? Porque o Valdemar da Costa Neto jogou todos os crimes na conta de todo mundo que você puder imaginar. Ele só defendeu o Jair e a Michele Bolsonaro. Só. O resto, amigos e amigas, o resto que se dane. Ele mandou todo mundo às favas. Tem um trecho que eu vou te mostrar aqui que ele joga crimes na conta do Tenente Coronel Cid, que os advogados, os familiares do Tenente Coronel Cid ficaram revoltados. Inclusive, eu falo o seguinte, eu vou começar, eu já peguei trecho desse vídeo e joguei no Instagram e já pedi pro pessoal, ó, vão compartilhando até chegar, viu? Porque se é que não chegou, e eu acho que nesse caso eles viram entrevista, porque realmente os pontos viralizaram. Parece que muita gente na esquerda percebeu o seguinte, esse pessoal que está preso, diferente do Anderson Torres, eles são todos militares, de famílias de militares, eles têm familiares que são diferentes, estão mais irritados com a prisão deles. Então, quanto mais viralizar quando eles são jogados na fogueira, melhor, porque os familiares estão pressionando por delação. Aí não é só uma pessoa, o Anderson Torres, no caso, tinha a esposa dele, que estava peregrinando Brasília e tudo mais para tentar salvá-lo. Aí tinha 2 filhas, tem aí irmão, tudo mais, mas não tinha ninguém ali realmente forçando, querendo, desesperado para que ele fosse solto. Nesse caso, são muitas pessoas que querem que seus familiares sejam soltos e que estão vendo ali que o Bolsonaro, os advogados do Bolsonaro, os advogados eles mesmos indicados pelo Bolsonaro, o chefe do partido do Bolsonaro, dono do partido, que é o Valdemar da Costa Neto, estão numa linha que é o seguinte, joga tudo nas costas deles e salvem o Bolsonaro. E tá todo mundo assim, peraí, nananina não. Nananina não mesmo. Só que um dos motivos de briga não foi esse. Isso aí é um consenso entre os advogados do Bolsonaro e da Michele. Olha, joga tudo nas costas dos outros. Consenso, pô. Qualquer advogado vai falar, ó, não jogue nas costas do meu cliente, que se dane os outros. Não foi o meu cliente, ok. O problema é o seguinte, a desculpa que os advogados da Michele vieram para o fato de que ela usava o cartão de crédito da amiga e de que ela ela ordenou que as despesas fossem pagas em dinheiro público, pegou mal, pegou muito mal. A própria Michele ficou em pânico. O que se fala no entorno do Bolsonaro é o seguinte, o Jair Bolsonaro ele chegou em tal nível de depressão, de chorar toda hora, de abatimento, que ele está sereno, ele está assim, ele não reage mais, ele já está... Sabe quando a pessoa está tão baixa, num nível emocional, num estado emocional, estado assim tão baixo que a pessoa nem reage mais, já sabe que vai preso. Já a Michele não. A Michele estava cheia de expectativa para os próximos anos da vida dela. A Michele estava, pô, agora eu vou ser alçada da política. Já estavam falando que eu seria candidata a presidente. Aliás, a carreira política da Michele foi assim, ó, igual um fósforo. Você acende assim, sai um fogo, você fala, caramba, isso. Para. Primeiro, ela seria candidata a presidente da República em 2026, Michele Bolsonaro. Aí depois, não, Michele, no mínimo, senadora tá aí. Aí depois falava, não, a Michele, se ela quiser ir para deputada federal, tá eleita. Aí depois, não, Michele, prefeita do Rio de Janeiro, vai diminuindo. Era o cargo mais alto, aí depois um cargo do legislativo, aí legislativo, agora não, um cargo municipal. Já Michele vereadora, já Michele para síndica de prédio, ó, vai ser síndica do prédio. Pô, tá aí, ó. Talvez ela consiga ganhar aí de coordenadora ali da sala da Laurinha Bolsonaro ali, geralmente entre os pais ali de alunos em escola infantil, tem sempre um que é o pai coordenador, talvez isso ela ganhe, porque pelo menos tá descendo o cargo da Michele. E aí, de repente, pá, ela no centro, no caso das joias, ela tentou ali se safar no começo, deu errado, depois conseguiram tirar ela do caso, até que veio o último depoimento que a delatou, que falou que ela recebeu as joias em mãos, ou seja, tudo que ela falou até o momento era mentira, até aquele momento. E agora vem o caso que, olha, qualquer pessoa que se inteira um pouquinho desse caso fica parecendo, eu não posso afirmar assim, que nossa, quem sou eu para afirmar antes aí do julgamento, mas pelo relatório da Polícia Federal,
É uma pessoa aí que realmente queria roubar muito dinheiro público, que foi com muita sede ao pote para roubar tudo, até o último centavo, não só para ela, mas para todos os seus familiares. Uma pessoa de família, Michele, viu? Não pode falar que não. Assim, eu falo aí que a avó dela morreu pobre, abandonou aí alguns parentes, teve um tio dela condenado por tráfico, outro por pedofilia, não nem sei o caso. Mas tá, ó, os outros parentes dela aí, ela não esqueceu não, viu? Porque pagava plano de saúde do irmão, 500 conto um plano de saúde, R$ 501 por mês. Pago com o nosso dinheiro. Um mês foi pago da conta do Jair Bolsonaro. E eu não duvido que a Michele tenha mandado em algum momento esse pessoal sacar R$ 500 do cartão corporativo, que foi o que pagaram um mês, por engano, da conta do Jair Bolsonaro e não do dinheiro roubado, para ela ressarcir o marido. Não duvido, viu? Não duvido nem um pouco. Tá, mas pagava a conta da prima dela, da tia dela, de todos os familiares. Eram pagas as contas. Então a situação vai piorando e aí falam, ah não, ela usava o cartão da amiga porque o Bolsonaro era pão duro e ele não podia saber dos gastos dela. Sabe quem inventou essa linha de defesa? Que foi para ser usada no gabinete do ódio, que foi um desastre no próprio gabinete do ódio. Nos grupos bolsonaristas isso não pegou. E eu vou te falar como os bolsonaristas medem nos grupos bolsonaristas. Então, eles têm ali os robôs que ficam nos grupos. O TSE, por exemplo, tem robôs em vários grupos, vários institutos de pesquisas têm e tudo mais. Eles jogam uma versão e começam a jogar muito. Aí eles veem se nas próximas horas aquilo começa a viralizar, ou seja, pessoas comuns, que não são robôs, começam a compartilhar em outros grupos. E aí eles veem que não, nem no próprio grupo bolsonarista aquilo começou a viralizar. A grande ideia do Fábio Weingarten, negócio aqui, do Fábio Weingarten, de falar, não, ela usava o cartão da amiga porque o Bolsonaro era pão duro. Aí depois fala, não, eles usavam dinheiro vivo porque eles não querem que xeretem a vida deles. Era por questão de privacidade. E aí já criou uma crise muito grande, porque a Michele Bolsonaro nem gosta do Fábio Weingarten. Aí ele dá essa desculpa que parece encomendada para ferrar a vida dela. Porque você fala, pô, olha, você acredita que a Michele mandava pagar com dinheiro público os gastos, as faturas do cartão da amiga, e que ela não usava o cartão dela, Michele, e sim o da amiga, porque o Bolsonaro é pão duro? Você acredita assim? O Bolsonaro que ficou lá em hotel que custava 90 mil a diária. Pão duro. Tá, agora vamos lá ao que irritou os delatores. Os delatores estão irritadíssimos. Vamos lá. Esse é o trecho do Globo News. Quem fez alguma coisa não foi com o conhecimento do Bolsonaro. Você tem uma equipe enorme. Cada um pensa de um jeito. E isso acontece, pode acontecer coisas desse jeito. A pessoa que fez isso, Otávio, não fez por mal. Veja bem, a filha dele tinha um documento de um médico com reconhecimento de firma que ela não podia tomar vacina. Quer dizer, fizeram sem saber. O camarada faz as coisas, você está num governo, você tem um batalhão de gente trabalhando para você. A Joia também ele não sabia que iam lá resgatar, porque ele participou de uma... Pode ser até que soubesse, mas ele não estava tomando conhecimento, porque você sabe que o Bolsonaro não liga para essas coisas. E quando ele estava com as joias que ele tinha que devolver, que era o relógio e tal, ele devolveu. O Bolsonaro não faz questão de nada. É um homem comum, um homem simples demais. Tá bom, então a versão é a seguinte. O Bolsonaro não sabia de absolutamente nada do cartão de vacinação. Fizeram sem o conhecimento dele. E no caso das joias, como você vê, ele não queria, pô. Como é que ele queria? Os outros que fizeram. Depois tem um trecho aqui, vai indo, ia ter que mostrar mais de 2 minutos, em que o Valdemar chega a falar que o Cid, o tenente-coronel Cid, o sargento, o major, enfim, todos aqueles militares que trabalhavam na ajudância de ordens, queriam fazer uma surpresa para o Bolsonaro e surpreendê-lo com as joias quando ele estivesse voando para Orlando. Aí você fala, peraí. Aí agora imagina você o tamanho da briga entre esse pessoal, seus familiares e os advogados,
com o pessoal do Bolsonaro, porque ao mesmo tempo tem uma coisa que muita gente não está entendendo. A ala política, ou não está sabendo, né? Não foi avisada. A ala política, ou seja, deputados, senadores, parlamentares e muitos assessores. Quando eu falo muitos assessores, você vê se Ailton Barros foi assessor parlamentar, você vê o Anderson Torres, que era ministro, foi assessor parlamentar por um tempão. Geralmente quem faz esse trabalho são os assessores. Eles ficam no pé dos familiares, dos advogados desse pessoal que está preso, para saber se eles vão delatar ou não. Inclusive saiu notícia aí na imprensa domingo, segunda, terça-feira, de que, olha, o entorno do Bolsonaro está reforçando o cerco ao tenente-coronel Cid, estão reforçando os contatos com o pai dele, com a esposa dele e tentando contato com o novo advogado dele para saber e tudo mais. Quer dizer, eles estão tentando contato. Agora você imagina que essas tentativas estão acontecendo e eles estão contactando pessoas que até então estavam consternadas. Caramba, imagina a esposa de desses caras que foi preso. Nem vou falar do tenente-coronel Cid, que eu já falei aqui que ela estava irritadíssima. Tá, depois o foco da imprensa foi no pai dele, que está muito mais irritado. Tá, mas agora imagina dos outros que estão presos. Estão 6 presos. 1, 2, 3 deles tem alguma esposa que fala, pô, cara, delata aí esse imbecil desse Bolsonaro e seja solto, volte para casa. Pô, o que vai acontecer agora com a nossa vida? Agora imagina que esse pessoal tem pai, mãe, irmão, filho, filha, tudo mais, e muitos deles estão irritadíssimos. Então esse contato que o entorno do Bolsonaro tem com os envolvidos, com essas pessoas que estão presas, ou seja, com o entorno desse pessoal, está sendo cada vez mais difícil e está acontecendo cada vez mais brigas. Por isso que um capitão Sérgio Cordeiro, um dos ajudantes de ordem do Bolsonaro, já falou, ó, eu quero assinar um acordo de não persecução penal. Primeiro ele fala que ele quer assinar o acordo. Depois o Ministério Público vai ter que falar para ele qual é o acordo. O acordo, eu vou te falar, não vai ter um acordo de não persecução para um cara que já está preso, ou seja, é um crime que dá cadeia, se ele não falar quem estava acima dele. Porque não é um crime qualquer, é um crime que envolve aí medidas sanitárias, que era a vacinação da Covid. Essas pessoas que falsificaram o cartão de vacinação, elas mataram pessoas indiretamente. A gente está falando aí de 2021, quando morriam 4.000 pessoas por dia. A gente está falando de 2000. Nossa, falsificaram um cartão de vacinação em dezembro de 2022, quando, olha, já estava prestes a ser declarado que não tinha mais pandemia. Agora foi declarado aí faz algumas semanas que não estamos mais em pandemia, não existe mais pandemia. Já baixou o nível da Organização Mundial da Saúde, da OMS. Mas não, isso não foi agora. Isso foi já seria errado, hein? Já seria crime, já daria cadeia e tudo mais. Seria uma coisa inaceitável. Era quando estavam morrendo 4.000 pessoas por dia. E esse pessoal queria sair aí sem vacinação em lugar que só podia entrar gente vacinada. Queria viajar de avião, queria ir para outros países. São medidas internacionais que eles infringiram. Todos eles viajaram ao exterior. E eles foram em avião da Força Aérea Brasileira, não é qualquer viagem. Então, foram com o Bolsonaro, trabalhavam com ele. Então, a situação está piorando muito, porque agora tem um pânico geral. A Michelle não confia nos próprios advogados. O Bolsonaro está percebendo pouco a pouco que, peraí, essa estratégia aí é a estratégia do cão doido, é? E o que é isso? Vamos correr para um lado. Se não der, corre para o outro. Quem sabe tá lá. É a estratégia do cachorro louco. Vai correr atrás do rabo aí, porque eles tentam uma estratégia, não dá certo. Tenta outra, não dá certo. Tenta outra, não dá certo. Aí uma vai desmentindo a outra. É isso que estão fazendo. Então, situação piorando. Tá aí, fritura a fogo alto. Esperemos. Teremos muitas novidades. Sabe quem tá em pânico, tendo tremelique assim? Braga Neto. Mas o Braga Neto eu vou falar nos próximos dias, viu? Calma. Braga Neto, muita calma. Já eu vou falar. Na Papuda, ó, eu vou pegar essa almofada aqui, ó. O colchão é dessa espessura, assim, um pouquinho menor que isso. Aí você vai poder ter tremelique lá, que lá a cama é durinha, porque o colchão é bem fininho, e aí não treme tanto, pelo menos, né, Braga Neto? Vai ser assim, viu? Prepara que a Papuda tá chegando. Ô, Heleno! Heleno. Veremos. Ó, eu peço aí a sua inscrição no canal de você aí que tá assistindo. Se você aí quer ver essa corja toda presa, inscreva-se aqui. Saiba, você está aqui no canal do alvo número 1
da corja fascista. E para ser alvo número 1 da corja fascista, porque a gente teve que fazer muita, eu digo eu e todos aí do Plantão Brasil, a gente fez muita coisa certa, porque para fascista nos odiar é porque a gente está do lado certo, viu? Falou!